Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lembrando que essa é uma obra não materialista, né? Eu me declaro um não materialista, mas acolho no canal todo e qualquer segmento espiritualista, religioso ou até todo e qualquer materialista. Tá? Eu aqui no canal não tenho nenhum muro de separatividade, nenhum. Tá? Acolho a todos e tal. O canal, todos sabem que eu falo de assuntos diversos, psicologia, política, falo bastante de política e bastante sobre espiritualidade também. Falo de criptoativos, enfim, é um canal bem assim eclético, por assim dizer, tá? E agora estou falando dessa obra no seu capítulo 3º, tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Farei um resumo agora da situação que estudamos até então. Ok, gente? Então, o prefácio da obra, eu fiz um resuminho aqui para vocês. O prefácio fala de integração, ou seja, um repúdio a toda e qualquer ideologia de separatividade. Tá? Então, é aquela, né, o distanciamento das ideologias de separatividade. O prefácio também fala do Brasil como celeiro espiritual do orbe, e aí quem tiver interesse assista lá o vídeo que eu falei do prefácio. E também fala da inversão de quase todos os valores morais. Isso eu estou citando, né, entre aspas, frases que estão no próprio prefácio da obra. Tá? Inversão de quase todos os valores morais, que é muito do que eu pessoalmente vejo na atualidade, tá, gente? Eu vejo muito essa questão na atualidade. Inversão dos valores morais, eu já citei aqui muitas coisas, né? E quem for até o prefácio e até na introdução eu falo um pouco sobre essas inversões também. A introdução já possui como conceito-chave o abandono das armas homicidas das revoluções, é uma frase também textual. Então o capítulo fomenta isso, né? Nada de revolução, nada de armas homicidas, movimentos violentos, né? Revolucionários com morticínio, aquela coisa toda, né? Viva la revolution? Não, tá? Não é por aí o caminho. E a introdução fala muito também do dever pela ordem, pela ordem. Então, os desordeiros, os violentos, não é por aí. A obra está falando explicitamente de um caminho ordeiro, do dever pela ordem. Tá? E fala também do DNA da pátria brasileira. Ele cita em linguajar poético 3 raças tristes, tá? Que seriam os índios, os portugueses e os nossos irmãos africanos, tá? Então tem inclusive um capítulo que fala os negros no Brasil, tá? Um capítulo do livro, tá? Também falo muito sobre isso, obviamente, né? Na introdução eu comento isso, que são os conceitos chaves da introdução. No capítulo 1º, pessoal, o autor trabalhará um conceito-chave que é o transplante da árvore do Evangelho para o Brasil. É um conceito muito ligado ao não materialismo, tá? Ou seja, ao paradigma espiritualista. Então tem essa história aí, embora eu acolha aqui no canal muitos materialistas, né, que me questionam e aquela coisa toda, eu trabalho o conceito que eu estou lendo na obra. Tá? Então, o Brasil hoje é o celeiro espiritual do orbe. Tá? Esse capítulo também fala muito de Eliu, que vem ao plano material como o heróico infante de Sagres, tá? Com uma missão de fomento, de ampliação e de ajuda na questão da navegação portuguesa, tá? Até para que o Portugal desse conta de superar aí os oceanos para chegar no Brasil.
E fala também, esse capítulo primeiro, dos problemas políticos seríssimos de Dom João II, inclusive que morre envenenado em 1495, 5 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, na terra de Santa Cruz. Tá? Então essas datas são importantes, muito relevantes, não me cabe falar agora porque aqui eu só estou fazendo um resumão geral. Tá? O capítulo 2, gente, eu coloquei aqui o tema principal, temática principal do capítulo 2, é a não fragmentação do Brasil. E ele conta que é um exemplo único na história, porque nós, sem defesas materiais, Portugal é uma nação pequena, né, minúscula em dimensões territoriais, né, grande no trabalho, grande na coragem do povo português, mas pequena em dimensões territoriais. Né, e essa nação conseguiu manter uma colônia unida, uma colônia gigantesca como o Brasil, uma situação realmente inédita na história. E agora o capítulo 3, falaremos de conceitos também muito transcendentes aqui. Aqui, gente, quem não quiser, vamos dizer assim, acreditar ou lançar questionamentos sobre a obra, eu estou aqui aberto a escutar, tá? Sem problema nenhum. Tá? Porque são conceitos muito ousados, muito transcendentes. Obviamente, alguém mais ligado ao materialismo pode questionar e a gente está aberto aqui para isso. Tá? Então, o capítulo 3 trará o conceito de degredado, né? Falará da nomeação do zelador espiritual do Brasil, Ismael, falará do lábaro bendito, né, uma bandeira, né, que bandeira é essa? Né, veremos também no capítulo aqui, né, hoje, aqui nessa explanação. O capítulo traz uma intervenção espiritual também, muito interessante, e o DNA espiritual do Brasil, que ele pontua que esse DNA esteja condensado no Sermão da Montanha. Tá? Então tudo isso, hein? Esse capítulo trará tudo isso. Tá bom, gente? Então, pessoal, agora é o seguinte, todos estavam felizes por conta de Portugal ter conquistado, né, a proeza de manter a unidade territorial do Brasil. Vejam, o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de costa marítima, um feito realmente inédito na história do mundo. Então, todos felizes, e o capítulo 3 inicia com a descrição desta alegria. Lerei para vocês. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Então, gente, eles estão falando não é do mundo material. Aqui o livro está falando do lado do mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Obviamente entre aspas. Né? Então, no mundo espiritual, todo mundo alegre, festejo, e todos ali em ação festiva, aparece quem? A figura do Cordeiro. Né? Segunda obra aqui. Segunda obra, quem está falando é Jesus. Tá? E ele fala para Ismael. Então vamos lá, né? Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Uau! Então nós temos aqui a nomeação do zelador, tá? Gerentão. E continua, né? Fala mais alguma coisa e depois tem uma frase muito interessante. Reúne, né? Isso Jesus falando para Ismael, reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Ou seja, houve o transplante da árvore do Evangelho. É aqui no Brasil, gente. Tá? A obra está falando isso. Tá? Então, vou questionar porque eu sou materialista, porque eu sou de outra vertente. Não tem problema, questionem à vontade. Sejam materialistas à vontade, sejam de outras correntes à vontade, em paz.
Mas assim, eu estou contando a obra. A obra diz o seguinte: ô Ismael, vem cá. A árvore está transplantada. É lá no Brasil que acontecerá essa coisa toda aqui. Tá? As lições é lá que é o Hospital do Cristo agora. Então, interessantíssimo, né, gente? E aí a obra continua, né? Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que cultives com tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Uau! Então ele chamou Ismael aqui na chincha, né? Falou: Ismael, você tem muitas virtudes aí, você é um cara heróico, você tem abnegação, né? Você tem todas essas virtudes, coloque essas virtudes ali na pátria do Evangelho, no Brasil. Tá? Então eu acho muito interessante tudo isso. Né? E ele coloca, depois ele termina: abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então, segundo a obra, eu acho isso muito relevante e muito espetacular. O próprio Jesus em pessoa falando para Ismael: olha, é lá no Brasil que teremos o cristianismo, o novo cristianismo. Né? Então ele fala, né? Abrirás para a humanidade dos séculos futuros. Que séculos futuros são esses? Pessoal, é agora, é para nós que ele está falando, vamos dizer assim. Né? Somos nós a humanidade dos séculos futuros, porque ele está aqui em 1500. Né? Então somos nós. Então você abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo. Um caminho novo? Ué, que esquisito. Mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ou seja, um cristianismo novo, reformulado, reciclado. Sensacional, né? Ismael, e aí vamos à bandeira de Ismael. Ismael recebe o lábaro bendito, né? Lábaro, bandeira. Então, gente, a segunda parte aí do slide fala do lábaro bendito, né? Do livro, na verdade. Né? Eu estou pegando as frases aqui. Ismael recebe o lábaro bendito, lábaro que é a bandeira, lábaro é o estandarte, enfim. Né? Então temos aí um estandarte. Né? Que estandarte é esse? Então, de uma maneira muito poética, ele coloca aqui que esse estandarte seria Deus, Cristo e caridade. Tá? Existe até um pesquisador do Espiritismo, que é o Geraldinho Lemos, que ele acrescenta mais um item aqui. Ele fala que é Deus, amor, Cristo, Deus, Cristo, amor e caridade. Ele tem essa tese. Eu, na obra, eu não vi a palavra amor, eu vi aqui só Deus, Cristo e caridade. Tá, gente? Então, fica aí essa questão também. Tá? E depois termina aqui o outro parágrafo, né? O emissário de Jesus, ou seja, Ismael, desce à terra, onde estabelecerá a sua oficina. Os exércitos dos seres redimidos e luminosos lhe seguem. E conta aqui a obra, pessoal, que nesse mesmo momento, né, ao mesmo tempo, lembrem-se sempre que temos um paralelismo entre matéria e plano espiritual. Então, no mundo espiritual, Cabral, conta aqui, né, a frota de Cabral foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Tá? Então, Cabral está, nessa hora, nas baías de Porto Seguro, né? Saindo, inclusive. Entretanto, nas fitas extensas da praia, choram desesperadamente 2 degredados dos 20 párias sociais que o rei D. Manuel I destinara ao exílio. Aqui temos um conceito de degradado. Então, Cabral veio, estava lá nas águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro. Né? O linguajar é todo poético, né, de Humberto de Campos, é muito bonito o português usado aqui, né? A expressão literária de Humberto de Campos é muito linda. Então, Cabral está indo embora. Está deixando para trás 2 degredados. Uau! Então, pessoas que provavelmente condenados lá de Portugal tal, manda para o Brasil, degredo.
É um degredo no conceito material de degredo, tá? Então é uma coisa assim muito forte, tá? E eles ficam lá na praia. Imagina só a situação, né? Você vem da Europa, vem de Portugal, onde tem um certo desenvolvimento, uma certa tecnologia, tá? Vem de navio, enfrenta os oceanos, a coisa toda, os riscos, né? Tudo que envolve, né? Insegurança, porque, pessoal, hoje nós falamos em cruzar o oceano de navio, é uma coisa. Na época era um negócio assim, completamente arriscado, completamente. Você se lançava ao desconhecido. Hoje podemos fazer uma comparação, meio estranha aqui, mas vale a comparação. É como se estivéssemos numa expedição para um outro planeta, para um outro universo, né? Uma viagem espacial, esse tipo de coisa, tá? Que você não sabe se voltará. Tá? Então é muito, muito significativo isso tudo. Tá? Então temos aqui essa questão muito relevante. Imagina a sensação da pessoa. Tá? Do outro lado do mundo, abandonado. Imagina você vai para uma expedição intergaláctica, uma coisa bem futurista, assim, bem ficção científica, né? E você é abandonado lá. Tá? Tem até um filme de ficção científica, Perdido em Marte, né? Que conta uma situação bem interessante. Então, imagina o sentimento dessas pessoas, tá? Então, temos aqui uma situação, tá? Então, os silvícolas, amáveis e fraternos, lhes abrem os braços. Opa, então o degredado, olha, lá tem a população local, os silvícolas, que pelo menos não os atacam, os recebem de braços abertos, tá? Isso é bom. É dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Ou seja, os seus pares, os portugueses, foram embora. E os índios é que os acolhem. Então eles ficam, né, meio amargurados por essa situação, mas ok, né? Menos mal, vamos dizer assim. Tá? Mas Afonso Ribeiro, está dando nome aqui, hein? Um dos condenados ao penoso desterro, avança numa piroga, né, um barquinho, uma piroga desprotegida e desmantelada, sem que os olhos da história lhe anotassem o gesto de profunda desesperação. Estava desesperado, tá? E ele se lança a caminho do mar alto. Ao longe percebem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes, né? Então ele enxerga o pessoal dele, as caravelas, indo embora, abandonando. Complicado, né, gente? O infeliz degredado anseia por morrer. Está aqui escrito, tá? Estou lendo para vocês. Tá? Então veja, olhem a situação. O pessoal é degradado, eles ficam ali num país, eles olham, imagina, né? Mato, não tem casa, não tem tecnologia, não tem mais nada, e eles ficam desesperados. Esse aí, o tal do Afonso Ribeiro, fica desesperado e se lança numa atitude de desespero completo para o mar, na intenção de ceifar a própria vida. Aí conta a obra aqui: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Ele fala, né? ele clama para Jesus. Jesus, tende piedade de mim. Ele está falando aqui, da minha amargura. Enviai a morte ao meu espírito desterrado. Ele está falando, ele está numa espécie de prece, né? Falando com Jesus. Sou inocente, Senhor. Olha, ele se declara inocente. Ou seja, foi um injustiçado. E padeço, olha só, e padeço a tirania da injustiça dos homens. Quanta injustiça nós vemos, inclusive hoje no Brasil. Hoje, com nossos governantes. Quanto que tem, né? Uma coisa assim muito triste. E aqui está contando
já na fundação do Brasil, né, no descobrimento, nas primeiras horas do que entendemos como Brasil, como nação brasileira, nós temos um degredado em desespero. Tá? Então é impressionante esse relato aqui. Tá? Nesse instante, então ele pede misericórdia, ele tem uma série de postulações dramáticas de quem está desesperado. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente que uma alvorada de luz estranha lhe nasce no âmago da alma atribulada. Aí ele sente uma esperança. Então, essa esperança, né, uma esperança nova, se apossa de todas as suas fibras emotivas e, como por delicado milagre, a sua jangada rústica regressa celeremente à praia distante. Opa, tem coisa aí, tá? A obra, na linguagem de Humberto de Campos, muito poética, tal, está falando que tem alguma coisa aqui. Tá? Está acontecendo o que eles chamaram aqui de milagre delicado. Tá? Milagre delicado. O termo milagre aqui a gente põe entre aspas, tá? Porque temos relações de causa e efeito aqui, tá, gente? E a obra contará isso. Falarei já para vocês. E para finalizarmos o capítulo, eu tenho um slide aqui, também, tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou tirando do texto literal, tá? Eu estou pegando ali o texto, tá? Então diz aqui o DNA espiritual do Brasil, tá? Então conta a obra. Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Santa Cruz, ou seja, ele está revelando aqui que essa situação de atendimento a essa pessoa, a esse degredado que estava em desespero e se lançou em alto mar, teve o dedinho aí da espiritualidade maior para ajudar essa pessoa a não cometer esse gesto de desatino, né, um gesto muito negativo de tirar a própria vida, tá? Que é um gesto assim que não é muito triste esse gesto, e se alguém estiver me assistindo que esteja nessa vibração, eu emano aqui o meu acolhimento, os meus sentimentos de fraternidade e o meu apelo que não faça isso. Mas sempre há uma solução melhor que essa, sempre há uma esperança. Tá? E aqui conta essa bonita história de Ismael nessa atuação espiritual, nesse amparo espiritual a esse nosso degredado, a esse nosso irmão desesperado que sofrera uma injustiça e ficou aí muito triste, muito amargurado e se lançou ao mar. Tá? Então conta que houve uma intervenção e esse foi o primeiro feito de Ismael na chamada terra de Vera Cruz, perdão, não falei Santa Cruz, não, na terra de Vera Cruz. Tá? Então, trazendo um náufrago e inocente, olha aqui o texto confirmando que ele era inocente, para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Estão entendendo, né, gente? Aqui o texto é bem claro. Primeiramente surgiram os índios, que eram simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, que são os portugueses, né? E mais tarde viriam os escravos, como expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Então, a obra aqui está dizendo, poxa, índios, portugueses e os escravizados, nossos irmãos escravizados, vítimas do horror da escravidão, seriam almas importantes para o Brasil de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade, ou seja, somos fraternos. E o brasileiro, se pararmos para pensar, é um povo acolhedor. É conhecido, né, no mundo todo o acolhimento do brasileiro. Então ele conta, naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Olha aí, lembra que eu falei que a obra traria a questão do Sermão da Montanha? E está aí. Então, no DNA do Brasil,
está aí numa linguagem poética, né, que Humberto de Campos nos traz, os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, eu deixo aqui na tela para vocês, é algo assim, inclusive Gandhi, que tem uma leitura da espiritualidade oriental, né, muito mais ligado à espiritualidade oriental, ele traz aí a informação que o Sermão da Montanha é top de linha. Tá? Ele comenta numa das passagens, eu escutei, eu não tenho certinho como foi esse episódio, mas o que eu quero dizer é que outros segmentos da espiritualidade, inclusive ligados a uma espiritualidade oriental, né, não nascida do berço da cristandade, todos respeitam muito o Sermão da Montanha. Tá? Então é algo a ser estudado. Né? Fala lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem toda alguma coisa aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí a gente fala, mas como isso, né? Qual é a lógica disso tudo? Não. Isso aqui não tem lógica, isso aqui é crendice religiosa. Não, né? Só que não. Isso aqui tem lógica, sim, e a lógica está na lei de causa e efeito. Tá? Então, se você tem fome e sede de justiça, se você foi injustiçado, pela lei de causa e efeito, a justiça se fará, de alguma forma. Tá? Então, tem aqui toda uma questão aqui de sincronicidade. É óbvio que o linguajar era um linguajar da época. Nós não podemos querer aqui olhar isso aqui com o linguajar de hoje, com as palavras de hoje. Então nós temos que fazer uma interpretação. Tá? Mas a interpretação é linda aqui. Tá? Então eu deixo aqui para vocês, na tela, o Sermão da Montanha. Tá? Por que não? Por que não? Ah, Tom, mas espera aí, você é um cara da ciência, você é um cara que comenta política, você vai ficar nessa? Vou. Eu estudo de tudo, gente, de tudo. Tá? Inclusive essa minha última obra aí, que eu fiz com muito carinho, né? Está para ser agora em 2022 colocado o PDF à disposição de todos. Tá? É uma obra que abraça toda a espiritualidade pela vertente que for. Tá, gente? Eu não tenho essa questão, não. Ah, só vou comentar dessa vertente, daquela vertente. Não, comigo não, eu não trabalho assim. Tá? A minha mente flui, a minha mente caminha pelas mais diversas vertentes sem problema algum. Tá? Sem problema algum mesmo. Tá? Com muita tranquilidade. E assim, pessoal, eu encerro o capítulo 3º dessa obra muito interessante. É uma obra que, se você é de outra vertente ou se você é materialista, eu recomendo fortemente que estude a obra dentro do seu paradigma, não se obrigue a mudar, nada disso. Fique tranquilo, mas estude a obra, porque é uma obra bonita, muito rica em detalhes, em conceitos, na parte histórica, a parte política, a parte diplomática, o paralelismo entre dois mundos. É sensacional, tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima.